medicina, dou aula na engenharia elétrica e dou aula na computação. Aí, abrangendo, na medicina eu dou aula de cardiologia, na engenharia elétrica eu dou aula de sistemas digitais e de redes de sensores, e na computação eu dou aula sobre sistemas distribuídos. Eu gostaria muito de agradecer à diretoria da SBIS, a diretoria de educação continuada, no convite para a gente participar do curso online da SBIS, falando sobre o sistema pessoal de saúde. Vocês podem me interromper em qualquer momento que vocês acharem necessário para que a nossa discussão seja mais dinâmica. Então, eu estou me propondo a falar na próxima hora sobre o sistema pessoal de saúde. Vocês estão vendo os slides? Sabatini, o slide está disponível para todo mundo? Perfeito. Então, vamos começar. Então, sumário da minha apresentação, a gente vai falar sobre o sistema de saúde centrado no indivíduo, que é um novo paradigma que já vem sendo implantado em alguns lugares há algum tempo. A evolução tecnológica propiciou o desenvolvimento de sistemas pessoal de saúde, alguns requisitos básicos, algumas decisões tecnológicas têm que ser tomadas, a arquitetura proposta pela gente de um sistema de informação pessoal em saúde e alguns problemas em aberto. Então, a assistência em saúde já começou na época de Aristóteles, com atendimento em casa. Então, naquela época, as pessoas que tratavam de doenças, que tentavam assessorar o paciente nas suas enfermidades, elas iam à casa do indivíduo e lá faziam cirurgias, faziam tratamentos, faziam as unções e assim por diante. Com o tempo, esse atendimento na casa do paciente, ela passou a ser feito na casa do médico. Então, ela desviou o atendimento que era centrado no paciente, que era centrado no seu domicílio, no seu ambiente, ela passou de alguma forma a ser centrado no sistema de saúde, que naquele momento, naquela época, era simplesmente a casa do médico. Com o passar dos séculos, a casa do médico foi crescendo, foram sendo criadas as clínicas, posteriormente os hospitais e o serviço de saúde, que é o que tem o paradigma que nós estamos no momento, até o presente data, que é um atendimento centrado no sistema de saúde e no profissional de saúde, que é atendimento em hospitais e serviços de saúde. Nos últimos 10, 15 anos, nos países desenvolvidos, o advento do home care começou a direcionar novamente o tratamento do paciente em direção ao seu domicílio. No país aqui, nos últimos 10, em algumas cidades, nos últimos 5 anos. E o que nós estamos preconizando, nós, a comunidade científica que trabalha com assistência pessoal em saúde, é de que nós devemos voltar novamente ao que, quando começou com Aristóteles, que era a atenção em saúde centrada no indivíduo, tanto na sua saúde como na sua doença. Então, essa é a evolução histórica, de maneira resumida, do atendimento à saúde, que começou no paciente e nós pretendemos que retorne para o paciente. Aí nós precisamos conceituar a questão de paciente versus indivíduo. Então, o termo paciente, em geral, se refere ao portador de doença ou ao indivíduo que é atendido no sistema de saúde. Por outro lado, como se chama a pessoa ou o indivíduo que não tem doença, que está em casa, no trabalho ou no lazer? Então, nós atribuímos o nome de indivíduo para diferenciar de paciente. Por que centrada no indivíduo? A prevenção depende do indivíduo e de sua aderência às diversas medidas preventivas. Esse é um aspecto extremamente importante. A taxa de adesão ou de aderência às intervenções e orientações em saúde gira em torno de 40% dos melhores serviços. Então, a aderência é muito baixa. Qualquer intervenção em saúde depende da aceitação ou aderência do mesmo como indivíduo. Então, esses são diversos aspectos que mostram que qualquer medida em saúde, seja ela curativa ou preventiva, depende da aderência e da aceitação do indivíduo. A assistência de saúde atual é a cada 100 indivíduos atendidos em um serviço ambulatorial,
em média 60 deles não vão seguir as recomendações dos profissionais de saúde. Isso é um dado bastante forte e que mostra a falha do nosso sistema de saúde em realmente atingir os objetivos que é o paciente aderir às recomendações de saúde. Essa baixa aderência tem diversos motivos. Ela pode ocorrer ao tratamento curativo e às medidas de prevenção secundária. Prevenção secundária é quando o indivíduo já tem uma doença e vai prevenir que tenha intercorrências e que tenha novas morbidades relacionadas com essa doença. E imagine em relação às medidas preventivas primárias, que é o indivíduo sadio que nunca teve doença e que precisa prevenir. Se nós já temos dificuldade em relação ao tratamento curativo e às medidas de prevenção secundária, imagine em relação às preventivas primárias. E quem que é o indivíduo? Um ser humano, com suas características genéticas, com suas características físicas, com suas características de hábito de vida, culturais, psicológicas, antropológicas e sociológicas. Então é um indivíduo muito maior do que aquele paciente que a gente enxerga no nosso sistema de saúde, porque nós estamos levando em consideração todos os seus aspectos. Então, baseado nessa premissa da caracterização do indivíduo, o que seria um sistema pessoal de saúde? É um sistema que propicia ao indivíduo o acompanhamento contínuo da sua saúde por meio da monitoração contínua de parâmetros fisiológicos, psicológicos, relação organismo-meio ambiente, parâmetros antropológicos, sociológicos, hábitos de vida, tendo em vista a prevenção primária e secundária e acompanhamento do tratamento de doenças diversas, principalmente as crônicas. Então essa seria uma visão mais abrangente do que é o sistema pessoal de saúde. Então o sistema pessoal de saúde seria suporte para uma melhor qualidade de vida do indivíduo, previsão de maior impacto a médio e longo prazo para os indivíduos mais jovens e grande impacto no sistema de assistência diária a idosos dependentes de cuidadores. Então, é importante a gente enfatizar que o sistema pessoal de saúde ele é muito mais do que disponibilizar o registro eletrônico do indivíduo, software as a service, SaaS na nuvem. Então, porque todo mundo, quando se fala em sistema pessoal de saúde, um resto pessoal, todo mundo só direciona para o registro eletrônico baseado na nuvem ou disponibilizado em qualquer lugar. O sistema pessoal de saúde, ele necessariamente precisa ser maior do que isso, tendo em vista as falhas dessa proposta de sistema pessoal de saúde baseado unicamente no RES na nuvem. Como o Google Health, como todos já sabem, que ele, a sua disponibilização já foi definida como finalizada. Então, por diversos motivos, um dos motivos que está aqui no site do Google, eu tirei ipsiliter do site do Google para mostrar que a adesão que eles esperavam que fosse de milhões de pessoas, na verdade, foram de alguns grupos específicos, como usuários que gostam de tecnologias, entusiastas de saúde e que usam usuários de academia, de programas de atividade física e assim por diante. Então, o limitado uso e não disseminado que eles esperavam fez com que eles descontinuassem o Google Health. A alternativa de grande porte que a gente tem no momento, Microsoft Health Vault, que tem uma proposta semelhante à do Google Health. No sentido, a abrangência dele é um pouco maior porque ele fez uma associação com inúmeras empresas e com isso aumenta a sua abrangência, o seu espaço a sua capilaridade em atingir os indivíduos. Mas, de qualquer forma, ele se caracteriza praticamente em desenvolver um RES pessoal na nuvem. Essa é a característica principal da proposta do Google Health e do Microsoft Health Vault. Não é o que nós achamos que deve ser preconizado para você realmente conseguir mudar o paradigma, e nós achamos que esse foi um dos problemas do Google Health. Por que nós achamos que o Google Health não foi suficiente para mudar o paradigma? Por quê? Porque o paciente precisa ter acesso a uma série de informações. Conhecimento em saúde em geral, health literacy. Os pacientes eles precisam conhecer sobre saúde. Eles precisam ter informações sobre os hábitos de vida saudáveis,
informações sobre cuidado de higiene, informações sobre fatores de risco, informações sobre doenças baseadas em prevalência que a mesma está exposta, como prevenção, tratamento não medicamentoso, bulas mais adequadas. Nesse sentido, a gente teve na mídia recentemente com a divulgação de bulas que a gente desenvolveu para leigos, vigilância, informações sobre os exames, informações sobre o diagnóstico. Em suma, o paciente, para poder ser ativo no manuseio do seu cuidado, do cuidado da sua saúde, ele precisa ter uma série de informações. E essas informações precisam estar disponíveis da maneira que ele entende. Não adianta eu disponibilizar um RES numa nuvem se ele tem dificuldade de acessar. Não adianta ele disponibilizar um RES na nuvem se ele tem dificuldade de inserir as suas informações do jeito que ele as entende. Então, na verdade, nós temos que melhorar as informações genéricas do paciente sobre saúde para que ele possa participar mais ativamente. Além disso, as informações, eu preciso fornecer informações sobre saúde dentro do conceito da OMS, que é o que, na verdade, interessa para o indivíduo. Que a saúde está relacionada com o bem-estar físico, mental, econômico e social dele em relação ao ambiente, em relação ao meio que ele está. Então, essas informações dentro do conceito é o que está no dia a dia dele. A informação da saúde que está relacionada com a família, que está relacionada na cidade que ele mora, com os dados relativos com a cidade, se tem poluição, se não tem poluição, se tem muito trânsito, se ele está no meio rural que está muito exposto ao sol e assim por diante. Acesso irrestrito e fácil aos seus dados de saúde capturados no atendimento pelo profissional de saúde, que apesar de todo mundo, de reconhecidamente pela legislação, o prontuário do paciente ser do paciente, ele tem muita dificuldade na prática de acessar esse paciente. A maioria dos serviços, ele tem que entrar com um processo para poder ter acesso às suas informações. Mesmo na questão do prontuário eletrônico, eu tenho uma grande experiência com isso, a maioria das instituições não disponibiliza o prontuário eletrônico do paciente, apesar de tê-los facilmente disponibilizável, incluindo dados do seu genoma se estiver disponível. Então, isso inclui o acesso a informações de maneira irrestrita. Acesso às informações provenientes de tecnologias que possam monitorar os seus dados fisiológicos de maneira personalizada no dia a dia. Então, quando a gente trabalha na medicina atual, todas as nossas referências são populacionais. Eu sou cardiologista, então eu tenho pacientes que, principalmente mulheres que com um biotipo tipo mignon, são magrinhas, são pequenas, que elas têm em média uma pressão arterial de 90 por 60. Então a pressão arterial 80 por 40, sem sentir absolutamente nada. Do ponto de vista populacional, essas pessoas elas teriam hipotensão arterial. Do ponto de vista delas, elas são normotensas. Agora imagine que essa pessoa começa a ter a pressão de 10 por 8, 120 por 8, 125 por 85. Do ponto de vista populacional, 125 por 85, essa pessoa está normotensa. Mas do ponto de vista dela, ela está hipertensa. Então observem que os parâmetros populacionais nem sempre são úteis para o paciente propriamente dito. Eles são úteis para a avaliação de perspectiva populacional, mas não para o paciente que está na nossa frente. Além disso, informações sobre saúde com selo de qualidade. Há uma discussão muito grande na web, disponibilização de informação com selo de qualidade, mas há necessidade de criar no país, aqui no Brasil, alguma coisa tipo Medline Plus, que é um site tipo Medline, só que para leigos, em que você tem informações com qualidade, com selo de qualidade, que se o paciente quiser acessar aquela informação, ele pode ter acesso à mesma. E além disso, serve como uma biblioteca digital para a gente recuperar informações para o paciente, quando necessário. Nós vamos ver que isso é extremamente necessário. Outros aspectos são importantes no sistema pessoal de saúde. O paciente ter controle da disponibilização das suas informações de saúde e ter acesso aos resultados de estudos em que utilize os seus dados para estudos populacionais. Vejamos, na medicina, no sistema nosso, no paradigma atual, os dados
do paciente, eu já vou responder a pergunta, viu, Marcelo? Os dados do paciente, assim como da população atendida, são utilizados em diversos estudos, comitês de ética estão bastante atuantes, que o paciente seja informado e autorize isso, mas na grande maioria das vezes o paciente não tem nenhum retorno sobre os resultados desses estudos. Então, os seus dados são utilizados e ele não se beneficia diretamente de participar desses estudos. O Marcelo Carvalho, ele faz um comentário, que vocês viram aí, sobre a iniciativa do Google contra a Microsoft, barrada na questão da confidencialidade de dados pessoais. Penso que outras iniciativas privadas sofram do mesmo problema. Isso é verdade que você está falando, Marcelo, a confidencialidade é um problema. Mas a principal justificativa do Google em descontinuar o Google Health foi o número de acessos. Não foi aspectos relacionados com confidencialidade. Isso também deve estar envolvido, isso também prejudica a disseminação do uso, a confiabilidade, fazer com que as pessoas confiem no sistema para disponibilizar sua informação, mas o que foi a grande questão do Google foi a questão econômica. Pelo menos é assim que eu entendo. Todo mundo concorda nessa discussão sobre a questão do Google Health, a questão do Microsoft Vault? Outros aspectos relacionados. Referência personalizada, em detrimento de referências populacionais, a gente fez um comentário sobre isso. Tecnologias acessíveis de baixo custo e que possam ser interoperáveis. Eu tô colocando a justificativa em relação ao Google Health, que é a justificativa dada por eles, né? Eu sei que existem uma série de justificativas que estão por trás da iniciativa deles de descontinuar o sistema, inclusive a questão da confidencialidade e o custo que isso pode gerar em relação a processos, né? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Aspectos éticos. De quem é a responsabilidade do cuidar da saúde, de guardar as informações? O novo paradigma pode trazer nesse aspecto, o novo paradigma, a responsabilidade de guardar a informação passa a ser do paciente. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo hoje, a gente guarda a informação e diz que é do paciente e ele tem dificuldade de acesso. No novo paradigma, a informação quem detém é ele e ele libera para quem ele quiser. Para o hospital, para o profissional de saúde, para o familiar, para o conhecido, para quem ele achar necessário. Alguns aspectos, além desse aspecto ético, um outro aspecto que deve ser enfatizado é que o novo paradigma pode, entretanto, trazer transtornos tanto para o indivíduo. Por que ele pode trazer transtornos para o indivíduo? Porque você está passando a responsabilidade para a pessoa. O cuidar da saúde, que ao longo dos anos, ao longo da sua existência, sempre ficou a cuidado do profissional de saúde, sob a responsabilidade de uma instituição, de um dia para o outro ele passa a ter a responsabilidade de cuidar da sua saúde, de deter a informação, de ele liberar quando ele quiser, mas esse liberar quando quiser explica que leva a ter a responsabilidade grande que ele tem de deixar de liberar informações quando são muito importantes, ou liberar muitas informações que não sejam importantes e dificultar e diminuir a atenção do profissional de saúde ou do seu cuidador, porque ele está alertando demais o seu cuidador. Isso pode trazer sentimento de culpa, de vergonha, de ansiedade, medo, paranoia, estresse emocional e insegurança para o usuário, para o indivíduo, que pode ser ele paciente ou não. E como esse novo paradigma também pode trazer transtornos para o profissional de saúde. Alguns profissionais de saúde, dentro desse novo paradigma, podem apresentar
sinais de impotência e frustração, porque ele já não tem mais um controle rigoroso sobre os cuidados do paciente. Na verdade, ele está como orientador de saúde. E essa mudança de paradigma, em relação, e aí eu posso falar muito bem, a prepotência do profissional de saúde, que é de dizer o que as pessoas têm que fazer, ele passa a ser um orientador de caminhos em que o usuário, o indivíduo, vai decidir qual é o melhor caminho para ele. Na verdade, na prática, isso já ocorre. O profissional de saúde, no auge da... O profissional de saúde, no auge da sua prepotência, fala para o paciente uma série de coisas e o paciente, na verdade, o indivíduo faz o que ele quiser. Então, o que está acontecendo é que o profissional de saúde acha que está tratando bem o paciente, na maioria das vezes, se mostra que está sendo bem tratado, está sendo bem orientado, mas na grande maioria das vezes, ele não está nem entendendo o que o profissional de saúde está fazendo e está recomendando para ele. Isso é uma coisa muito grave. Então, isso faz com que nós tenhamos que mudar o paradigma. Então, esse novo paradigma é grande ênfase em prevenção, tanto primária como secundária, redução de custo, grande ênfase na instrução do indivíduo sobre saúde e doença, participação ativa do indivíduo no cuidado de sua saúde e centrado no corpo. Aí vai uma tecnologia que nós não podemos deixar de enfatizar, que é o uso das tecnologias móveis, que é o celular. E no caso, milhões de pessoas no mundo inteiro usam o celular, o percentual de pessoas no país com o uso do celular é muito alto, então a tecnologia que a gente recomenda, no que a gente tem disponível hoje, é que o sistema pessoal de saúde deveria ser centrado no celular. Desculpem se estão algumas discussões aí sobre a questão do Microsoft Health e do Google Health, mas eu tenho que centrar aqui um pouco na minha apresentação, senão eu perco o meu segmento. Depois a gente pode retornar para discutir esses aspectos se vocês acharem que seja adequado. Eu estou vendo aí uma discussão sobre som. Está havendo algum problema em relação ao som? Perfeito, então vamos continuar. Então, o principal objetivo do sistema pessoal de saúde é instruir o indivíduo sobre o seu estado de saúde, sobre aspectos relacionados com prevenção primária e secundária, tornando-o ativo para tomar decisões embasadas no cuidado da sua doença. Então, observe o seguinte, ele tem que ter um nível de consciência muito elevado para que, na verdade, ele possa decidir de uma maneira correta. Então, não adianta também só fornecer os caminhos sem uma orientação adequada, ele precisa estar bem orientado. Então, esse sistema de saúde centrado no indivíduo, a prestação de serviço de saúde tem que estar disponível onde o indivíduo estiver. Isso é uma condição sine qua non. A informação em saúde tem que estar disponível onde o indivíduo estiver, estando ou não ele conectado na net, na internet. Indivíduo sadio ou doente, sistema centrado no indivíduo e não só no paciente, como é o paradigma atual. Então, nós temos várias maneiras de monitorar, do ponto de vista pessoal, diversos aspectos. Tem duas maneiras preconizadas na literatura e nas diversas aplicações comerciais. A primeira, a monitoração em casa, são as casas inteligentes. E a segunda, a monitoração baseada no corpo, que é a que eu realmente preconizo, porque associada ou não à monitoração em casa. Por quê? Porque é aquela que vai com o indivíduo onde ele estiver. A monitoração em casa está restrita ao ambiente domiciliar. No caso da monitoração baseada no corpo, a monitoração de processos fisiológicos, processos celulares, processos moleculares, reversões das mudanças fisiológicas na saúde do indivíduo, aspectos sociais, antropológicos devem ser realizados.
Então, dessa forma, o que nós gostaríamos de monitorar nos indivíduos com o intuito de promover a saúde, diagnosticar precocemente doenças e reduzir a morbi-letalidade de doenças já estabelecidas. Essa é uma coisa importante para poder a gente avaliar. Então, poderíamos monitorar a pressão arterial, que é um parâmetro já convencional. Agora, a gente pode monitorar sintomas de depressão, que é um parâmetro não convencional. Monitorar a atividade física do indivíduo ao longo do dia. Então, hoje você tem algumas mídias isoladamente que pode monitorar algum grau de atividade física. Por exemplo, o número de passos, que pode ser empregado, mas isso é uma mídia isolada para poder atividade física. Nós precisamos de alguma coisa que una diversos sinais convencionais ou não convencionais para dar uma visão melhor sobre o indivíduo. Frequência cardíaca, movimentos do corpo, glicemia, monitoração contínua, temperatura, ingestão alimentar. Eu posso detectar que tipo de alimento que o indivíduo está se alimentando e orientá-lo melhor sobre esvaziamento gástrico e assim por diante. Temperatura, detecção precoce de células neoplásicas e assim por diante. Na verdade, eu costumo brincar que com a nanotecnologia o céu é o limite. Então, eu vou dar um exemplo de como nós precisamos de diversas variáveis para poder analisar adequadamente o paciente. Aqui eu estou concordando, o Guilherme está concordando comigo aqui no chat, dizendo que poucos pacientes utilizam, na verdade, esses acessos, porque os pacientes não têm a cultura em usar ou acompanhar essas informações pelo web. Guilherme, essa é a realidade. Essa é a realidade. Vamos voltar aqui para a apresentação, mostrando o seguinte. Vamos pegar um exemplo da frequência cardíaca. O que seria importante para a gente monitorar um único parâmetro, o indivíduo monitorar, o único parâmetro seria a sua frequência cardíaca. Imagine que a frequência cardíaca dele é de 120 batimentos por minuto. Isso é normal ou anormal? A gente precisa de alguma forma ter sistemas de alertas, ter sistemas de apoio à decisão, para ajudar o paciente ou o indivíduo no seu dia a dia em relação a toda a monitoração que é disponível para ele. Então, se nós tivermos apenas a frequência cardíaca, ninguém pode tirar nenhuma conclusão se ela é normal ou anormal, se ela for de 120 batimentos por minuto. Nós precisamos de mais informações. Preciso saber da idade, preciso saber do sexo, o nível de atividade física, outros dados fisiológicos, etc. Então, por exemplo, um indivíduo que usa um frequencímetro, exemplo do mercado mais comum, um polar, para medir sua frequência cardíaca durante a atividade física, só a frequência cardíaca, sem orientação de qual é a idade do indivíduo, que tipo de atividade física ele está fazendo, qual a intensidade da atividade física, a frequência cardíaca serve só como um parâmetro de se ele atingiu a frequência cardíaca máxima ou submáxima, mas não dá nenhuma informação mais profícua para o paciente. Então, nós precisamos, para a frequência cardíaca, saber mais informações. Por exemplo, se o adulto estiver dormindo, essa frequência cardíaca é normal. Então, saber se ele está dormindo ou não é importante. Se ele está deitado é anormal, deveria ser mais baixo. Se ele está em pé é anormal, deveria ser mais baixo. Se ele está em exercício, pode ser normal, dependendo da intensidade da atividade física. Desculpa. Se ele for um recém-nascido, é anormal, porque a frequência cardíaca do recém-nascido é muito mais alta. Se for uma criança com 5 meses de idade, ela é normal, essa é uma frequência compatível com uma criança nessa idade. Se for um usuário com pressão arterial baixa, é normal, porque aqui é uma resposta reflexa do organismo tentando aumentar a frequência cardíaca para aumentar a pressão que está baixa. Um indivíduo sob estresse emocional pode estar normal. Um indivíduo com insuficiência cardíaca descontrolada pode estar normal. Normal para essas circunstâncias, é claro. O indivíduo em reposição de hormônio tireoidiano está anormal, está em excesso de reposição de hormônio tireoidiano. Então, observe o seguinte, para eu tomar uma decisão, se apenas um parâmetro como a frequência cardíaca, que é muito utilizado, muito simples de capturar, eu preciso de diversas informações. Então, como monitorar aspectos tão diversos?
Há necessidade de criação de uma rede que conecte diversos tipos de sensores. Essa é uma realidade. Dentro da linha aí de BioWarm, Sensor Networks, uma rede de sensores do corpo humano. Há necessidade de uma interface entre essa rede e o indivíduo para que o mesmo possa participar ativamente da monitoração de sua saúde. Aí eu preconizo hoje, não tem como fugir do celular. Pode ser um tablet também, mas aí o celular, pelo tamanho, faz com que o indivíduo consiga usar em qualquer ambiente. Há necessidade de conexão entre a rede do corpo e sua rede de saúde. Sistema de saúde, registro eletrônico pessoal na nuvem, por exemplo, ou institucional, prontuário da instituição de saúde. Então, há necessidade de integração em todos esses aspectos. Dentro dessa realidade, o sistema pessoal de saúde, no meu ponto de vista, já tem algumas realidades. Uma delas é a que a gente tem trabalhado nos últimos 10 anos, e a gente tem demonstrado isso praticamente em todos os congressos da SBIS, a evolução do nosso sistema pessoal de saúde em relação a esses diversos aspectos. Em relação a o que propiciou, do ponto de vista de evolução tecnológica, a possibilidade do sistema pessoal de saúde. Primeiro, a evolução das redes de comunicação. Comunicação sem fio, principalmente, com diferentes tecnologias, Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, satélite, assim por diante. Protocolos de comunicação mais inteligentes, internet de alta velocidade, programação multiplataforma de software, programação multiplataforma de hardware. Isso aqui ainda é uma questão... algumas plataformas foram propostas, foram descontinuadas. Então isso aqui ainda é um problema em aberto. Algumas plataformas propostas ainda estão em utilização e testes. E padrões de interoperabilidade, que agora nós temos, nos últimos 10 anos, nós temos muito sobre diversos aspectos. Redução dos tamanhos dos sensores. Observem que os sensores estão cada vez menores. Nós podemos ter um servidor web num sensor, então, aí já usando um sensor com um número IP para ele poder estar conectado na rede, isso facilita diversos aspectos de controle. Cada vez mais menores equipamentos eletrônicos com tecnologia de baixo custo de energia. Por quê? Se nós estamos falando com sensores, e aí quando nós estamos falando de sensores na superfície do corpo humano, nós temos que pensar em baixo consumo de energia. Imagine eu inserir um sensor subcutâneo e ter que substituí-lo a cada 2 dias, a cada 72 horas. O paciente não vai usar isso continuamente. Então nós temos sensores que têm um tempo de vida de 1 mês, de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos. Como a evolução das baterias não acompanhou a evolução do resto dos componentes computacionais, há uma grande necessidade ainda de desenvolver componentes eletrônicos, componentes de software que sejam compatíveis com baixo consumo de energia. Aqui vocês estão vendo a tag usada para localização, então da espessura de um filme fotográfico, pode ser acoplado à roupa, pode ser acoplado a qualquer vestuário, o usuário pode usar continuamente e ser localizado onde ele estiver. A nanotecnologia, para quem não está habituado, o nano é bilionésima parte do metro. Dentro da escala das coisas biológicas que nós trabalhamos aqui, ela está aqui na escala do átomo, do sódio, do potássio. Observem aqui o tamanho de um eritrócito. Então, a escala nano, dentro da escala biológica aqui, olha a evolução. A molécula de hemoglobina, uma imunoglobulina G, o vírus da polio e aqui uma hemácia. Para vocês entenderem o tamanho que corresponde a um nano. E aí dentro dessa questão nano, já tem uma diversidade de coisas que estão propostas, estão em fase 3 de teste, fase 2, fase 3, como respirófito artificial, probes de análise intracelular, bioquímica intracelular, medindo o pH intracelular, nanoatuadores, as microbombas, isso já é uma realidade, as microbombas de administração de insulina já estão inclusive no mercado. Nanobiosensores, monitoração nutricional, que
O indivíduo pode ingerir um nanobiosensor e o nanobiosensor pode detectar todos os aspectos relacionados com as partículas ingeridas na alimentação e poder fazer uma avaliação nutricional contínua do indivíduo. Nanosensores, aqui por exemplo um exemplo da NASA, de sensores que vão para Marte. Uma meia que já vem com aspectos antibacterianos na meia, baseada em nanocomponentes. E por falar nisso, a área que mais se difundiu, que tem mais produtos no mercado baseado em nanocomponentes, é a área de cosméticos. E aí nós podemos ter, e aqui dentro da área de cosméticos, um clareador, um limpador de poros faciais. Também temos as estruturas híbridas, estruturas meio biológicas, meio eletrônicas, que também tem alguns produtos já com a retina artificial, alguns produtos de tratamento de paraplégicos. Um exemplo típico que eu costumo comentar é o tratamento do diabético insulino dependente, que o mercado é muito grande, isso chamou a atenção da indústria e a indústria fabricou sistemas para controle, para manuseio, para gestão da glicemia e da administração de insulina nos indivíduos. Então aí a gente tem um sensor de glicose 24 horas, o Holter de glicemia, estudos mostraram uma melhor visão das necessidades do organismo de insulina, sistema de regulação da glicemia implantado, que inclui sensores implantados de detecção de glicose e micropompa injetora de insulina. E o que é muito importante e fundamental em relação a isso? Que estudo clínico mostrou o melhor controle dos níveis de glicemia, que sabidamente está relacionado com o melhor prognóstico diabético, mostrando que o uso desse tipo de tecnologia efetivamente pode melhorar o prognóstico, pode reduzir a morte e letalidade desses pacientes usuários. A endoscopia, a câmera endoscópica mobile já é também uma realidade há mais de 10 anos no mercado. Então ele transmite as imagens via wireless, isso hoje é gravado como um holter e depois analisado offline pelo paciente, pelo profissional de saúde, mas ela pode estar disponível para o paciente e assim por diante. O que nós chamamos de sensores inteligentes? É um modo inteligente autônomo que é operado a bateria, com capacidade de processamento, com capacidade de armazenamento, com vários saídos I/O, com um transceiver com comunicação wireless e capacidade sensorial, alguma variável no ambiente que esteja inserido. Então, quando nós estamos falando de monitoração de dados fisiológicos, nós estamos dizendo a respeito do uso de sensores inteligentes. Qual que é o problema tecnológico em relação a isso? Baterias evoluindo muito pouco, como eu falei. Sistemas pessoais móveis de saúde são dependentes de bateria, então isso é uma limitação grande. Alternativas que já existem: captura de energia de fotossensores solares embarcados, captura de energia da glicose, captura de energia de reações bioquímicas, captura de energia a partir da energia cinética do corpo, de impulsos e fluxos. Por exemplo, no tênis, no pé, nos músculos, capturar a energia do movimento e assim por diante. Problemas em aberto, diversos aspectos éticos. Eu tenho participado de muitas discussões sobre essa questão da monitoração pessoal de saúde, sistema pessoal de saúde, e muitas pessoas colocam: mas eu não gostaria de usar nada, eu não gostaria de ter controle de nenhum aspecto sobre a minha saúde, porque eu tenho o meu profissional de saúde que cuida disso. Então, na verdade, a gente tem que mudar a cultura, né? Tem diversos aspectos éticos relacionados ao manuseio da informação, qual usuário que realmente tem capacidade de manusear a sua informação. A gente tem tido muita discussão em relação a isso, porque a gente disponibiliza o nosso sistema de monitoração de vários aspectos, como sinais vitais, como escala de depressão para idosos. E muitos idosos não têm capacidade sozinhos de avaliar e de tomar decisões baseadas nas informações que estão disponíveis para ele. Mas, em compensação, o cuidador tem, seja ele um profissional de saúde, ou seja, um familiar, e isso pode ajudar muito no manuseio, no cuidado da sua saúde. Diversos aspectos, como já foi informado até na discussão breve que a gente está tendo aqui sobre confidencialidade e privacidade. Aspectos culturais, eu vejo isso aqui como o aspecto cultural como uma das principais barreiras ao uso dos sistemas pessoais de saúde.
inclusão digital, assistência presencial versus não presencial. Existe, e essa aqui é uma grande barreira para a aceitação dos profissionais de saúde. Se por um lado o aspecto cultural é um principal fator limitante do uso pelos usuários, a assistência presencial versus a não presencial é um grande fator limitante da aceitação por parte do profissional de saúde. E aí tem discussões em relação a apoio à decisão automática e custo. Premissa: o sistema de informação está disponível em qualquer lugar e a qualquer hora para que o indivíduo possa acompanhar o seu estado de saúde. Eu retorno nessa discussão para poder enfatizar de novo. Qualquer lugar ele tem que ter informação. Essa disponibilidade em casa. Então eu tenho aqui, vocês estão vendo o slide, um indivíduozinho com seus sensores e seu celular conectado a esses seus sensores. Isso pode estar conectado a computadores em casa, pode estar conectado ao aparelho de som, que já tem a conexão wireless, a geladeira, a sua TV digital. Então, na verdade, ele está conectado com o mundo. O que a gente tem que fazer é essa conexão. Aqui é um exemplo de uma casa inteligente. É a Casa do Futuro, no Centro de Medicina do Futuro da Universidade de Rochester, em Nova York, Estados Unidos, onde eu trabalhei, em que nessa casa tem sensores para tudo quanto é lugar. Então, tem câmeras que detectam o movimento das pessoas, então, do usuário, da pessoa que mora na casa. Então, ele pode detectar se um paciente portador de doença de Parkinson, por exemplo, como é que está a mobilidade dele, e a mobilidade a gente sabe que está diretamente relacionada se o tratamento foi adequado ou não. Então, ele consegue avaliar a mobilidade. Tem sistemas de apoio aqui, por exemplo, se o idoso esquecer onde está o óculos, ele perguntar para o sistema onde é que está o óculos, ele localiza que está em cima da penteadeira e pode avisar o paciente, o usuário, o indivíduo, de que o óculos dele está na geladeira. Tem sensores na geladeira, nos armários, que diz a frequência com que ele abre armário, com que abre geladeira, e assim por diante. Tem um band-aid inteligente que detecta que tem bactéria na lesão. Então, o band-aid é até uma tecnologia móvel. Mas o resto aqui está restrito à casa. Quer dizer que se o indivíduo sai de casa, ele deixa de ser monitorado. Então, E eu preciso que essa monitoração continue nos seus diversos ambientes, na casa, mas também no trabalho. Tem aqui a pessoa, sua rede de sensores, monitorando ele nos seus diversos aspectos. Monitorar durante a atividade física, preciso continuar monitorando esse indivíduo. Ou seja, aonde ele estiver. Então esse é o paradigma do qual nós estamos falando. Comunicação com diversos dispositivos eletrônicos, como eu falei anteriormente. E alguns requisitos funcionais que são importantes. Alguns eu já comentei, questão da privacidade, da confidencialidade. Armazenamento do banco de dados. Então isso, há uma discussão grande, aonde deve estar esse banco de dados? Esse banco de dados, inicialmente, eu acho que tem que estar no celular, para poder, seja a mídia, seja o tipo de banco que for disponível. Ele tem que estar na casa do indivíduo, se tiver um servidorzinho lá, na própria TV digital, que pode armazenar dados do paciente. Pode estar na nuvem ou pode estar na instituição. O importante aqui é que ele seja armazenado a informação. Tem que ser baseado em aplicações móveis, não tem como a gente fugir disso na atualidade. Baseado, interligado à internet e com alertas para o indivíduo, porque não adianta também o indivíduo estar usando uma série de coisas, tem uma série de informações capturadas e isso não ser disponibilizado para ele de uma maneira que ele entenda. Então, quando a gente fala de sistema pessoal de saúde, aqui já entrando de um aspecto mais específico sobre requisitos em relação às funcionalidades, eu preciso de um modo de parametrização, com referências populacionais iniciais, mais dados pessoais de contato, conexão com o seu prontuário eletrônico, seu registro eletrônico de saúde, comportamento relacionado com compras. Por exemplo, eu posso pegar o cartão de crédito e já, a partir do cartão de crédito, saber qual é o comportamento de compras. Existe já alguns dados na literatura
e principalmente a nova teoria econômica, que a nova teoria econômica ela está indo contra a questão só da lei da oferta e da procura. E está indo em direção a por que o indivíduo decide comprar ou não comprar um determinado produto. Que, do meu ponto de vista, é a mesma decisão por que o indivíduo decide tomar ou não tomar remédio. Então, que está dentro da área de psicológica das teorias do comportamento. Então, eu posso relacionar cartão de crédito com saúde hoje, porque as coisas estão linkadas dentro do comportamento do indivíduo, que é o que determina, na verdade, a sua aderência, a sua mudança de hábito de vida ou não, preferências de privacidade e assim por diante. Eu preciso ter um módulo que capture sintomas, que o paciente possa dizer lá no seu celularzinho que está com dor de cabeça, que está com dor de barriga, que está obrando muito. Para quem não sabe, obrar muito é diarreia, mas alguns pacientes, se você perguntar se ele está com diarreia, ele vai te dizer não. Mas não é porque ele não tem, é porque ele não sabe o que é diarreia. Então, para vocês terem uma ideia da complexidade que é isso. A rede de sensores e atuadores, como a gente estava falando anteriormente, o módulo de testes periódicos, existem testes que o paciente responde um questionário que avalia a sua capacidade motora, o nível de estresse, o seu status mental, o Mini-Mental, que é usado para idoso, a gente fez isso para celular, escala de depressão, escala de ansiedade, assim por diante. Tem dezenas de escalas que a gente implementou no celular para que o indivíduo possa, periodicamente, de acordo com um schedule que foi pré-definido, que ele responda a essas escalas e seja acompanhado continuamente de variáveis que são não convencionais. O módulo de alerta, horários de medicações, que isso já é comum, tem vários componentes disponíveis aí na internet, que você pode baixar, open source, dados sobre diurese, sobre atividade física, sobre atividade mental, mudanças de parâmetros fisiológicos, etc. Eu preciso de um componente, aí é um componente computacional bastante pesado, inteligente, para que eu possa fazer fusão de dados e tomar decisões baseadas em múltiplos parâmetros e em referências pessoais dinâmicas. Porque do mesmo jeito que os nossos receptores eles dão um reset, eles mudam de parâmetro para responder, os nossos parâmetros pessoais também têm que mudar. Um modo de comunicação e aí diversos modos de recuperação de informações de saúde ao paciente. Isso aqui é muito importante, porque se algum sistema detecta que o paciente está com pressão alta e avisa ao paciente que está com pressão alta, eu preciso entrar em algum sistema de uma base de dados de leigos para recuperar informações sobre pressão alta, para disponibilizar isso para o paciente. Então, observe que eu não precisei do profissional de saúde. Detectei, o paciente está com pressão alta, já disponibilizo para ele, para o celular dele, algumas páginas com selo de qualidade, falando o que é pressão alta, quais são as consequências, quais são os cuidados. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando informação para o paciente no momento que ele precisa, no momento que detectou a pressão dele estava alta. Que isso já acontece no dia a dia. O uso de dispositivos eletrônicos para medir a pressão arterial hoje é indiscriminado. Muitas casas hoje têm dispositivos eletrônicos de medir pressão. E o paciente mede a pressão e fica doido com a pressão que ele mede, porque ele não sabe o que fazer com ela. Não sabe interpretar muitas vezes se está alta, não sabe se está baixa, não sabe se está normal. Se está anormal, ele não sabe o que fazer, fica perguntando para o vizinho, para o outro, acaba tomando remédio inadequado. Então, na verdade, o problema já ocorre hoje. As pessoas já têm acesso à informação, mesmo de maneira pontual, e não sabem o que fazer com essa informação. Lógico, eu preciso de ter log e armazenamento local de referências e eventos, e um modo de gestão de sistema que vai gerenciar energia, rede, tolerância a falhas e resiliência. Então, aqui são alguns modos principais que o sistema de saúde, pessoal de saúde precisa ter. Aqui dentro de uma arquitetura do sistema pessoal de saúde, essa área achuriada seria a área do corpo, e a área fora aqui seriam os sistemas que têm que ser interoperados. O registro eletrônico de saúde, seja pessoal ou institucional, base de compras, o cartão de crédito, atuadores, a própria casa do indivíduo, a casa inteligente, bibliotecas digitais.
Então, observe o seguinte, do prontuário eletrônico, do registro eletrônico de saúde, eu posso receber dados de saúde. Quais são as doenças que o paciente já foram diagnosticadas, quais alergias que ele tem que foram detectadas, quais as medicações que ele usa ou não, que o paciente sempre foi sadio, que na verdade ele não tem nenhum prontuário eletrônico, porque ele nunca foi a um hospital ou nunca foi a um sistema de saúde. Eu tenho que ter um módulo de revisão de sistemas, na qual eu capturo automaticamente os sintomas que o paciente tem. É aquilo que eu falei, que o paciente precisa de alguma forma inserir que ele está com dor de cabeça. O que acontece hoje? O registro da dor de cabeça dele, na verdade, tecnicamente cefaleia, só ocorre quando ele está diretamente vinculado ao profissional de saúde que captura essa informação. Então ele vai uma vez por ano no profissional de saúde e fala que está com dor de cabeça. E na verdade, muitas vezes ele tem enxaqueca e está com dor de cabeça todos os dias. Onde é que isso é registrado? Não é registrado. Eu preciso de sensores para capturar dados fisiológicos, sensores convencionais ou não convencionais, como a gente vem discutindo. E essas informações todas entrando no modo de manuseio de dados, um modo de fusão de dados que vai ser gerenciado pelo modo de decisão. O modo de decisão, e aí nós estamos falando de ferramentas computacionais inteligentes, de algoritmos inteligentes embutidos aqui dentro desses modos, vão haver um controle dos sensores, ligar e desligar sensores, aumentar a taxa de frequência, taxa de amostragem dos sensores e assim por diante, controlar atuadores. Então, se vocês pensarem naquele sensor no sistema do diabético, tem um sensor que dosa a glicose, tem um sistema que processa isso, com um sistema de controle que controla a microbomba de difusão que administra insulina. Que o sensor detecta o nível de glicemia e assim por diante tem um sistema de controle aqui, um sistema de controle da glicemia e da administração de insulina. Isso pontualmente para a glicemia, mas isso pode ser para inúmeras coisas. Pode ser pacientes portadores de doenças crônicas, um hipertenso, por exemplo, que faz uso de medicações crônicas, eu posso ter a administração de medicação antihipertensiva de uma maneira mais fisiológica, continuamente, sem o paciente precisar estar tomando, por exemplo. Ele pode ter controle de atuadores externos, por exemplo, um marca-passos mais inteligente, que vai variar sua frequência cardíaca de acordo com múltiplos sensores, armazenar na casa inteligente, relacionar com os sensores da casa, e, no caso que eu citei, se detectar alguma anormalidade, o sistema pode fazer uma query automaticamente para uma biblioteca digital e disponibilizar documentos para o assistente automático de informações para o indivíduo. Nós estamos acostumados a isso para o profissional de saúde. Faz uma query para o Medline e disponibiliza informações para o profissional de saúde sobre a doença do paciente. Isso pode ser disponível, mas o que nós estamos preconizando é que, além dessa, profissional de saúde, há necessidade de que haja disponibilidade de informações com conteúdo adequado, com linguajar de leigo, para que o leigo possa também ter informação. Então, aqui o log local e armazenamento local para tudo isso funcionar de maneira adequada. Então, essa é uma arquitetura que a gente acha que seja mais abrangente para poder... E aqui podem ter inúmeros exemplos que podem estar interligados ao sistema pessoal de saúde. Então, nós estamos falando dessa maneira de integração de sinais fisiológicos, características do usuário, comportamento do usuário, status físico e mental do usuário, registro eletrônico pessoal de saúde, registro eletrônico institucional de saúde, documentos em bibliotecas digitais relacionados com o problema do paciente e atuadores. Então, a integração desses diversos aspectos. Então, o sistema pessoal de saúde tem que ser um sistema distribuído, baseado em redes, baseado em sistemas multiagentes e que, dependendo da sua complexidade e número de sensores, precisa de um middleware para poder gerenciar todas as informações e otimizar o uso dos diversos componentes, seja ele componente de rede, seja ele componente de sensores, ou seja eles componentes de atuadores relacionados com o manuseio do cuidado da saúde do paciente.
Então aí nós temos diversas características computacionais que precisam ser levadas em consideração. É uma aplicação específica, estado dependente. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do estado do paciente, se é um paciente crítico, ele precisa de mais monitoração. E quando eu falo monitoração, é monitoração dos seus diversos aspectos. Não é só a monitoração da pressão arterial, não só do eletrocardiograma. Eu falo também das perguntas para o paciente, das escalas. Então, se eu tenho uma escala de nível de consciência, eu tenho que fazer aplicar essa escala com a periodicidade compatível com o seu estado, com o estado do paciente. Se é um indivíduo sadio que não tem problema nenhum, eu posso aplicar uma escala de depressão uma vez a cada 6 meses. Agora, se é um idoso, eu preciso aplicar essa escala de depressão semanalmente ou às vezes de 2, de 3 em 3 dias. Então, o estado dependente significa que eu tenho que levar em consideração parâmetros clínicos, parâmetros epidemiológicos, parâmetros antropológicos e sociológicos para poder determinar qual que é o estado do meu sistema naquele momento e qual a necessidade do meu sistema naquele momento. Isso é importante por quê? Porque essa é uma das maneiras mais importantes de você conseguir reduzir o consumo de energia. Se você for armazenar o eletrocardiograma continuamente, não vai ter sistema que possa armazenar todos os dados. Agora, se eu só armazenar os eventos detectados, aí eu tenho aí os eventos relacionados clinicamente, eu tenho aí uma taxa de compressão inacreditável que não existe ainda algoritmo que atinja essa taxa de compressão. Eu preciso de fusão de dados complexos. O que acontece se o paciente estiver com a temperatura alta, com a pressão baixa, com a frequência cardíaca normal, com estado de ansiedade grande, com prisão de ventre e deitado no chão com mobilidade diminuída? Então, todos os aspectos têm que ser levados em consideração e, de alguma forma, tem que ser ajudado o paciente. Pode ser uma simples conexão. Olha, conexão por SMS para o parente cadastrado. Olha, o seu parente aqui está nessas condições. O que você precisa fazer alguma coisa para ele. Se for detectado algum estado mais crítico, mandar para o médico um alerta ou para o sistema de saúde ou para a ambulância de que o estado do paciente apresenta alguns indícios de que esteja mais crítico. Então, sistema de alerta. Detecção de eventos, nesse aspecto, é muito importante. Isso significa que, no sistema pessoal de saúde, tudo aquilo que a gente foi deixando de lado ao longo do tempo, dentro da informática em saúde, que é o desenvolvimento de algoritmos inteligentes, o uso de inteligência artificial, processamento de imagens, detecção, desenvolvimento de algoritmos baseados em sistemas estocásticos ou não, para a detecção de eventos, se torna extremamente importante. E aí nós começamos a ver que aqui junta tudo que nós estamos discutindo. Algoritmos, processamento de imagens, redes, sistemas de informação, sistema de apoio à decisão e assim por diante. Eu preciso ter aspectos relacionados como a acurácia, a confiabilidade, reliability, redundâncias compatíveis com tolerância a falhas, baixa energia e resiliência. Então, na verdade, eu estou conectando rede, middleware e aplicações. A questão da rede, o middleware e a aplicação baseada no corpo. Então, em termos de rede, nós temos que imaginar que eu tenho a minha rede aqui do corpo, onde está o indivíduo aqui com sensoriado. Eu tenho a rede da casa, eu tenho a rede do trabalho, a rede da rua, a rede do shopping, as redes metropolitanas. E onde o indivíduo for andando, ele tem que estar conectado. Então, essa é uma outra questão que tem vários problemas em aberto. A rede do corpo. Eu preciso do identificador único de cada elemento na rede. O menor alcance, menor gasto de bateria nos nodos da rede. Maior alcance facilita a comunicação com outras redes, mas consome mais. Uma arranha de sensores propriamente dito. Então, a aplicação tem que ser desenvolvida de maneira que possa ser utilizada de forma centralizada ou distribuída, baseada em sistemas multiagentes.
compatível com tolerância a falhas, resiliência e baixo consumo de energia. Problemas a serem resolvidos. Questão dos sensores, a redução progressiva dos sensores, componentes, câmeras, transmissores, consumo de energia, autonomia da bateria, peso de componentes, tamanho e a função do contexto independente, que é extremamente importante que isso funcione independente do contexto. Então, nós desenvolvemos já diversos aspectos na linha do que nós estamos conversando ao longo desse tempo. Então, por exemplo, isso aqui é um módulo só de processamento do eletrocardiograma, com os eletrodos, um pré-processamento, as diversas... Aí eu posso ter um ECG de uma derivação, um ECG de 3 derivações, de 5 e de 12. Observe o seguinte, observe como as coisas agora começam a se encaixar. Se o estado do paciente, se o paciente for sadio, eu posso monitorar de vez em quando o eletrocardiograma com uma derivação só. Por quê? Eu consumo menos energia, eu gasto menos eletrodos. Se o risco do paciente for aumentando, eu vou monitorar ele com 3 derivações para ter redundância, com 5 ou até com 12. Agora imagine o seguinte, não tem sentido eu monitorar o paciente continuamente com 12 derivações. O eletrocardiograma de 12 derivações é realizado para dar diagnóstico. Então, mesmo no paciente crítico, eu preciso fazer um eletro 2, 3, 4 vezes por dia, que é o que a gente faz numa UTI, mesmo no paciente grave, como um paciente com infarto do miocárdio, um paciente que pode ter uma morte súbita, por arritmia a qualquer hora. Mesmo assim, a gente monitora ele em geral com 3 derivações e faz o eletrocardiograma de maneira intermitente. Aí eu tenho um modo de fusão de dados de baixo nível, eu tenho interpretação do eletrocardiograma e a partir da interpretação eu tenho a frequência cardíaca e o diagnóstico do eletrocardiograma. Então isso aqui é um exemplo só do eletrocardiograma do que eu preciso para gerar informação como a frequência cardíaca e o diagnóstico eletrocardiográfico, que é o que vai ser útil para o indivíduo e para o manuseio da sua saúde. E aqui começa, para vocês terem uma ideia, que eu posso ter a frequência cardíaca, e aí todo mundo pensa em redundância física de sensores, então eu tenho o mesmo sensor multiplicado várias vezes para eu ter redundância física, mas um aspecto que é extremamente importante que a gente pode fazer uso é a redundância funcional. Então, observe que a frequência cardíaca ela pode ser obtida a partir do oxímetro de pulso com uma acurácia X, a partir do medidor de pressão arterial com uma acurácia Y, a partir do ECG com acurácia 1, de uma escala de 0 a 1, a maior acurácia, a melhor acurácia, a partir do frequencímetro com uma acurácia mais baixa, e a partir do fluxo sanguíneo com uma acurácia mais alta. Então eu vou ter aqui a oportunidade de capturar a frequência cardíaca a partir de diversos tipos de sensores. Se eu tiver todos eles, eu posso escolher qual a frequência cardíaca e que acurácia que eu quiser, de acordo com o estado do indivíduo. E aí eu posso ter sensores virtuais, de maneira que eu tenha aqui, eu posso ter diversas maneiras, eu posso propagar apenas o sensor com maior acurácia, ou fazer uma média de todos eles e propagar a média, por exemplo, e assim por diante. Aí eu posso usar os diversos algoritmos, filtro de Kalman, em que eu propago a média mais a variância, e assim por diante. Mas isso aqui, esse slide, é um exemplo da origem da frequência cardíaca, que pode ser de diversos sensores, e pode ter uma origem até com a acurácia muito mais baixa. Por exemplo, se eu souber como é que está a minha pressão arterial, eu tenho como inferir qual é a minha frequência cardíaca. Então, se eu tenho uma pressão muito baixa, eu posso inferir que a frequência cardíaca deve estar alta. Lógico, a acurácia aqui é baixa. A reliability dessa frequência cardíaca é baixa. Mas se eu não tiver nenhum sensor e tiver apenas essa informação, eu ainda posso usar o sistema e você ainda pode garantir resiliência para o sistema. Então aqui é um exemplo de que a partir do eletrocardiograma eu posso ter o eletrocardiograma, o diagnóstico do eletrocardiograma, mas eu posso ter a frequência cardíaca. Frequência cardíaca mais pressão arterial, eu vou ter aqui uma outra informação que é a junção da frequência cardíaca com a pressão arterial.
Eu tenho atividade do músculo cardíaco, eu posso ter sensores eletromiograma de superfície, não invasivo. E eu tenho a posição do corpo baseado no giroscópio ou no acelerômetro. Então, se eu tenho atividade muscular mais posição do corpo, eu posso determinar a atividade física, a atividade do corpo. Juntando pressão arterial, frequência cardíaca e atividade do corpo, eu tenho aqui um sistema de monitoração da atividade física inteligente que leva em comparação diversos parâmetros funcionais e parâmetros como a idade do indivíduo, o sexo, a sua capacidade vital e assim por diante. E aí o sistema de decisão pode gerar ou não alertas ou orientações para o paciente sobre se ele está fazendo atividade física mais do que devia ou não. Esse aqui é um exemplo, a gente ganhou um prêmio no Congresso Internacional de Órgãos Artificiais, que é um modelo de um marcapasso mais fisiológico, que baseado em diversos sensores de posição, pressão arterial, bioquímico, de lactato, de fluxo sanguíneo, de oxigênio, de atividade muscular, temperatura, diversos agentes que vão trabalhar esses dados, de maneira que eu possa controlar o meu marcapasso cardíaco ou mesmo o coração artificial de uma maneira inteligente. Então aí eu tenho uma sequência de ondas reconhecidas, esse é um algoritmo que a gente mesmo desenvolveu para detectar as ondas, para dar diagnóstico do eletrocardiograma. Aí nós diagnosticamos a periodicidade, a segmentação das ondas, o diário de sintomas do paciente, aqui já conectado com o seu RES. Aí nós temos a primeira geração, já mostrei em alguns congressos da SBIS, que era desse tamanho, era baseado no wearable de um 486, do tamanho de uma caneta. Estou passando rápido aqui, que a bateria era um problema, muito pesado. Com monitoração à distância, que já começa a ver um eletrocardiograma e a interferência é um problema muito grave relacionado com mobilidade. A segunda geração baseada no PDA, e aí monitorando diversos sinais vitais, eletrocardiograma, eletromiograma, pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura e oxímetro de pulso, vinculado ou não com a central de monitoração. O modo de captura automática de sintomas e testes, então a gente faz a revisão sistemática de sintomas, o Minimentum, teste de avaliação da capacidade física, o assistente de memória, lembrança do horário das medicações, captura automática de sintomas. Por exemplo, o teste de depressão, você está satisfeito com a sua vida, sim ou não? E aqui o resultado. Quando eu mostrei há 5 anos atrás esse slide numa apresentação minha, muita gente da plateia falou, pô, mas vocês vão mostrar o score do paciente, um paciente mostrando que ele está depressivo? Aí eu perguntei para eles, mas o paciente não precisa saber que ele está depressivo para poder tomar uma atitude? Porque se ele não souber que está depressivo, ele nunca vai tomar atitude. Então, é essa questão cultural que a gente precisa mudar, não só dos usuários, para eles se tornarem mais ativos, mas inclusive do profissional de saúde. Então, observe que quando nós estamos falando de sistema pessoal de saúde, está indo muito mais além do que o RES na nuvem, o registro pessoal de saúde na nuvem, como é a proposta que já tem no mercado. Nós estamos falando de uma coisa muito mais abrangente, que realmente faça o paciente participar de todas as etapas do manuseio da sua saúde e da sua doença, no caso, se ele tiver. Terceira geração, um sistema baseado no celular, que é a geração que nós estamos hoje. Aqui tem um sistema de captura de informações, de sintomas. O prontuário eletrônico do paciente, inserção de sintomas automaticamente, que eu já tinha mostrado anteriormente, o diário de sintomas. E aqui complementando, eu falei que a gente precisava disponibilizar todas as informações. A gente tem um projeto aqui na universidade, um portal de informações leigas para pacientes, em que você deve conter todos os tipos de informações de saúde para o leigo. Seja explicando o que são as doenças, explicando o que são os exames, explicando o que é uma dieta saudável, explicando o que é uma dieta hipossódica, explicando o que é uma atividade física, o que é uma atividade física recomendada e explicando medicações. No caso, aqui é um repositório, a gente criou como se fosse um repositório,
E aqui uma coisa que a gente saiu muito na mídia, que eu falei anteriormente, é um portal de bulário leigo em que a gente fez as bulas que praticamente quase nenhum paciente consegue entender, tornamos elas mais aceitáveis pelo paciente, usando um vocabulário, apesar de eu reconhecer que alguns dos vocabulários usados ainda podem ter alguma dificuldade, mas fazendo uma adaptação para que os pacientes realmente entendam o medicamento e possa participar ativamente na vigilância do seu tratamento. Porque é ele que vai sentir os efeitos colaterais. Então é ele que tem que detectar os efeitos colaterais. É ele que tem que estar atento para as interações entre drogas. Então, num dia desse, numa entrevista para a CBN, eles me pediram para dar um exemplo sobre a importância de uma bula para leigo. E eu informei o seguinte, um exemplo típico do dia a dia é: o paciente vai no médico e prescreve uma medicação que não deve ser usada durante o período da gestação. E é uma mulher no período fértil, na hora da entrevista, do atendimento médico, a paciente não tem atraso menstrual, não tem nada. E aí o que acontece? Que o médico prescreve o remédio. Uma medicação para usar, por exemplo, durante 4 meses. Essa paciente, com o passar do tempo, tem um atraso menstrual e ela precisa estar alerta de que aquela medicação, ela precisa ver se pode ser usada agora na possibilidade de gestação. Se ela tiver acesso a essa informação de que essa medicação que ela toma, que foi prescrita, não pode ser usada com a medicação, no momento que ela começa a ter atraso menstrual, ela pode ser proativa em procurar saber a causa do atraso menstrual e procurar saber se ela deve descontinuar ou não aquela medicação, dada a possibilidade de gravidez. Então observem que no nosso dia a dia, isso é extremamente importante e muito pouco utilizado. Então aí nós fizemos diversas bulas. Tá? Eu vou mostrar em sequência uma das aplicações que a gente tem feito. Então, estou mostrando aqui, deixa eu ver se dá para ver na webcam. Eu estou usando um oxímetro, estou com um eletrocardiograma, estou com monitor de posição, acelerômetro e monitorando continuamente na tela do celular. Não sei se vocês estão vendo aqui, está dando para ver, a resolução da câmera está baixa, mas eu consigo ver aqui a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, e se eu pedir, ele vai me mostrar a curva da saturação de oxigênio. Então, de maneira que eu possa monitorar continuamente, eu, paciente, eu, indivíduo, está monitorando continuamente meus sinais. E o que a gente faz com isso? Isso aqui está armazenado no celular. Isso aqui a gente criou uma conta para o usuário no Twitter. Então, se ele registrar aqui que está tendo algum sintoma, isso pode ir para o médico cadastrado, pode ir para o paciente, para os familiares, pode ir para o seu Twitter, pode ir para o seu Facebook, e ele dá acesso, se ele quiser, à mídia que ele quiser, ou ao seu e-mail, ou ao e-mail de alguém. Como está conectado com o mundo, ele pode disponibilizar segundo os parâmetros que ele determinar no seu cadastro para quem ele quiser. Então observem que isso é que está conectado ao mundo. Isso é que é o paciente ter acesso à sua informação e ele vê, olha, minha saturação de oxigênio está 90%. E o sistema alertar para ele, ela está 89%. O que está acontecendo? Está acontecendo algum problema com você? Porque a sua saturação está baixa. Ou a sua frequência cardíaca está alta. Então é lógico que nós precisamos usar esse tipo de sistema, nós precisamos disponibilizar esse sistema, nós estamos agora em estudo clínico, que nós estamos disponibilizando o sistema para os pacientes usarem em casa continuamente para a gente capturar informações e eles tomarem a decisão e começarem a ver o impacto disso realmente no seu uso diário, no seu cuidado da saúde. Mas quando nós estamos falando do sistema pessoal de saúde, nós estamos falando disso, de mobilidade, nós estamos falando em disponibilizar as informações que podem ser disponíveis para o usuário no momento que ele precisa, em qualquer local, a qualquer tempo. Isso é muito mais do que um sistema de registro eletrônico de saúde na nuvem.
e é isso que a gente tem trabalhado nos últimos 10 anos, e é isso que a gente recomenda como uma arquitetura com todos os aspectos funcionais, com todos os aspectos tecnológicos, e uma arquitetura com escalabilidade que pode inserir progressivamente os novos sensores, os novos sistemas de informação que estão sendo criados, que podem levar à interoperabilidade da informação do paciente e disponibilizar ela para que ele possa usar quando